Olá, primeira série. Vamos agora para a nossa aula de Química de número 21. E hoje nós iremos estudar dois temas, que são estes representados a seguir. Representando as reações e determinando coeficientes de acerto. Então vamos iniciar falando um pouquinho como que se representa as reações químicas, tá bom? Então vamos iniciar com o exemplo da eletrólise da água. Mas antes de falar sobre a eletrólise da água, vamos verificar alguns conceitos para poder entender o que seria essa reação da eletrólise da água, tá? Então, o que é uma eletrólise? Todas as vezes que vocês ouvirem falar eletrólise. Então, a eletrólise ela é uma decomposição de uma substância por ação da corrente elétrica, tá? Então, a decomposição ela vai se dar a partir de um composto que pode se dividir em substâncias simples menores, certo? Uma outra informação que a gente já viu um pouquinho, mas vamos entender melhor como que funciona essa eletrólise da água. Então, primeira informação, a água ela não é uma boa condutora de eletricidade, isso nós já vimos nas aulas passadas, né? Então, nesse caso aqui, para acontecer a eletrólise, é preciso que ela contenha íons com mobilidade. Então, como que se faz com essa água para ela criar esses íons com mobilidade? Então, a água, nesse caso da eletrólise, ela pode ser levemente acidulada. O que é acidulada? Adicionada a algum ácido. Então, os ácidos mais utilizados são os ácidos sulfúricos ou ácido nítrico. São pequenas gotas que se colocam. Tá bom? Então, aqui nós temos, deixa eu pegar um ponteiro. Aqui nós temos o exemplo de algumas moléculas de água. Nós temos 4 moléculas. Cadê? O ponteiro não apareceu. Tá, mas aqui nós temos 4 moléculas de água. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 moléculas de água que vão sofrer, aqui a setinha dizendo, né? Vão sofrer o quê? Eletrólise. Na eletrólise, olha o que vão formar, ó. 2 moléculas de gás oxigênio e vai formar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 moléculas de gás hidrogênio. Então, cada 4 moléculas de água vão formar 2 moléculas de gás oxigênio e 4 moléculas de gás hidrogênio. Tá bom? Essa é a representação da eletrólise da água. Aí aqui nós temos um experimento mostrando uma figura, na verdade, mostrando como que se realiza o experimento, né, da eletrólise da água. Então adiciona-se uma bateria aqui para passar corrente elétrica. Os fios são passados pela água, né, é colocado dentro de um tubo. Para que é esse tubo? Para mostrar a formação do gás hidrogênio. Então o tubo ele é todo preenchido com água, mas quando a eletrólise vai acontecendo, vai gerando gás hidrogênio em um tubo e no outro tubo vai gerando gás oxigênio. Se vocês verificarem a quantidade, olha aqui, ó, sempre vai formar mais gás hidrogênio do que gás oxigênio. Ok? Mas por que, professor, que forma mais? Voltando aqui, vou voltar, porque forma mais gás hidrogênio, ó, do que gás oxigênio. Certo? Então, por isso que é formado sempre maior quantidade aqui na eletrólise o gás hidrogênio. Beleza? Aí o livro vai dar algumas informações. Ó, para cada 4 moléculas de água, formam-se 2 moléculas de gás oxigênio e 4 moléculas de gás hidrogênio. Os números 4, 2 e 4 indicam que nessa reação há uma proporção. Dessa proporção, subentende-se que para cada 2 moléculas de água, então caso eu divida por 2, né? Então, se lá tinha 4, gerava 2 e 4. Então, se tiver só 2, vai formar uma molécula de gás oxigênio e 2 moléculas de gás hidrogênio. Então, é uma divisão, né? Então, se eu tenho 4, formo 2 e 4. Então, se eu tenho 2, eu vou formar 1 e 2. Certo? Se eu tenho 10, eu formo 5 e 10. Sempre a metade e o mesmo valor, né? Nesse caso da eletrólise da água, tá, gente? Aí o livro ele vai nos dar algumas informações para nos lembrarmos, né, que os símbolos eles vão representar os elementos químicos. Então, por exemplo, H representa o hidrogênio, o O representa o oxigênio, né? As fórmulas vão representar as substâncias. Então, por exemplo, H2O representa a água.
e a equação química vai representar como ocorre uma reação química, certo? Então, aí ele coloca o seguinte: a reação química da eletrólise da água pode ser representada pela seguinte equação: 2 moléculas de água, H2O, a setinha, escrito eletrólise em cima para mostrar que reação é. Deixa eu apagar aqui. De novo, 2 moléculas de água, a setinha indicando que é uma reação de eletrólise. Aí aqui o que forma? Nós temos 2H2 e uma molécula de O2, certo? Uma informação, gente, sempre o que está sendo reagido, ou seja, o que está antes da seta, é chamado de reagente. E sempre o que é formado, ou seja, que está depois da seta, é chamado de produto. Tá? Então, nesse caso, nós temos um reagente, que são 2 moléculas de água, e temos 2 produtos, que são 2 moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Tá bom? Essa representação indica a proporção entre o número de moléculas ou conjunto iônicos de cada substância que reage e o número de moléculas de cada substância formada. Na decomposição da água, cada 2 moléculas de água vão formar 2 moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Então, nós já vimos aqui atrás, né? 2 de hidrogênio e uma de oxigênio. Assim, em uma equação química, temos sempre estes componentes. Então, sempre nós vamos ter as fórmulas das substâncias participantes, isto é, dos reagentes e dos produtos, e nós vamos ter os coeficientes de acerto, que indicam a proporção numérica entre as moléculas ou conjuntos iônicos, no caso de compostos iônicos, de cada substância participante da reação. No caso da eletrólise da água, os coeficientes são, respectivamente, 2, 2 e 1. Então, vou voltar aqui só para vocês verem. Então, aqui, 2 moléculas de água. Deixa eu apagar tudo para a gente ver. Vou colocar aqui o marca-texto. Então, nós temos 2 moléculas de água, 2 moléculas de gás hidrogênio, e aqui no oxigênio nós não temos nenhum número. Então, quando nós não temos nenhum número, é a mesma coisa que uma molécula, tá? Então, uma molécula de gás oxigênio. Tá bom? Aí vou voltar, vai dar essa observação. Observação: coeficiente 1 não precisa necessariamente ser escrito. Então, na maior parte das vezes, não vem escrito o número 1. Tá bom? Determinando coeficientes de acerto. Então, com esses coeficientes de acerto, gente, eles têm que ser aleatórios com a quantidade que eu quiser? Não. A equação ela tem que estar balanceada, né? A gente tem que lembrar daquela lei que estudamos lá no início do primeiro semestre, a lei de Lavoisier, que diz o seguinte: que na natureza nada se destrói, nada se constrói. Tudo se transforma. Então, a quantidade de reagente que eu tenho que ter no meu produto. Tá? Então, ele dá o seguinte exemplo: considere a combustão do metano, principal componente do gás natural, originando o gás carbônico e água. Então, aqui nós temos o metano, uma molécula de gás carbono, essa grandona, e 4 moléculas de gás oxigênio, essas pequenininhas. E temos o gás oxigênio, que são 2 moléculas, 1, 2. Eles vão se formar e vai formar o dióxido de carbono, que é um carbono e 2 oxigênios, tá? E 2 moléculas de água, um oxigênio e 2 hidrogênio, um oxigênio, 2 hidrogênio, 2 moléculas de água, certo? Então, é aquela situação que eu falei no início. A quantidade que eu tenho aqui no início, no reagente, tem que ter no produto. Então, eu tenho uma molécula de gás de carbono. Aqui eu tenho uma molécula de carbono. Eu tenho 4 de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que ter 4 de hidrogênio. 2 aqui, 2 aqui. Eu tenho 4 moléculas, 4 átomos de oxigênio. Então, também tenho que ter 4 do outro lado. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, a quantidade de átomos que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Aqui tem a mesma reação, né? Então, nesse caso aqui, a reação química da combustão do carbono é 1 metano mais 2 gás oxigênio, vai formar uma molécula de dióxido de carbono e 2 moléculas de água. Aí vem a situação que eu expliquei lá atrás, né? O 1 não precisa necessariamente ser colocado. Então, esse 1 aqui e esse 1 aqui não precisa realmente ser colocado. Então, pode só se escrever da seguinte forma: CH4 mais 2O2, formando CO2 e 2 moléculas de H2O. Ok? Então, não precisa copiar o número 1.
Os coeficientes de acerto 1, 2 e 1 indicam a proporção entre os números de moléculas das substâncias participantes. Assim, se tivermos 10 moléculas de CH4, serão consumidas 20 de O2 para formar 10 moléculas de CO2 e 20 moléculas de H2O. Então, gente, aqui nós temos uma situação que vai mostrar quando a quantidade de um reagente só aumenta. Então, se um aumentar, necessariamente os outros têm que aumentar também. Vou voltar aqui para vocês entenderem. Deixa eu apagar essas informações. Ó, então aqui nós temos uma molécula de metano. Se eu tivesse 10, tudo vai ter que ser multiplicado por 10. Então eu teria que ter 20 moléculas de O2, eu iria formar 10 moléculas de CO2 e iria formar 20 moléculas de água. Tá? Então, quando você multiplica um reagente por uma determinada quantidade ou divide, todos os outros também têm que ser multiplicados e divididos. Tá bom? Por exemplo, vamos pagar aqui e fazer outro exemplo. Vamos dizer que eu tenho 5 gás metano, então multipliquei por 5. Então, em vez de 2 oxigênio, eu vou precisar de 10, o dobro. Dobro não, desculpa, o quíntuplo, né? Então, multiplicado por 5. Então, em vez de formar só um dióxido de carbono, eu vou formar o quíntuplo também, 5 vezes. Então, vai formar 5. E vai formar 5 vezes 2, 5 vezes 2... 10 moléculas de água, ok? No acerto dos coeficientes de uma equação, procura-se usar os menores números inteiros, embora em algumas equações possam também ser encontrados coeficientes fracionários. Tá? Então aqui nós temos um exemplo, ó, onde vai aparecer uma fração. Vamos ver aqui. Ó. No acerto dos coeficientes de uma equação, procura-se usar os menores números inteiros, embora em algumas equações possam também ser encontrados coeficientes fracionários. Isso eu acabei de ler no outro slide, né? Então aqui vai mostrar um exemplo, ó, onde eu vou utilizar 2 monóxidos de carbono, um gás oxigênio e vai formar 2 dióxidos de carbono. Mas em vez... Aqui tem uma outra forma, né? Deixa eu colocar de novo. Mas aqui eu posso utilizar uma outra forma de utilização. Onde eu tenho 2, eu vou dividir agora. 2 dividido por 2, eu vou ter uma molécula de CO2. Desculpa, de CO. Aqui eu tenho 1, né? Dividido por 2 vai dar meio. Então, meio oxigênio. Aqui eu tenho 2 dióxidos de carbono. Dividido por 2 vai formar só 1 dióxido de carbono. Ok? Então, aqui é uma forma de equação química onde vai aparecer números fracionários. Tá bom? A maior parte das equações que serão estudadas podem ser balanceadas pelo método das tentativas. Vejamos o exemplo de como proceder para fazer o balanceamento da equação de combustão do gás propano, um dos combustíveis usados para acender as tochas olímpicas. Então, estamos encerrando a parte das Olimpíadas esse ano. Aí o livro nos dá o exemplo da combustão do gás propano, que é um combustível usado para acender as tochas olímpicas. Vamos verificar aqui. Ó. Então, nós temos a reação propano mais oxigênio formando dióxido de carbono e água. Só que aqui tem tudo como se fosse 1 e 1. Tá bom? Mas de cara nós percebemos que está errado. Por quê? Porque aqui tem 3 carbonos e aqui só tem 1. Então, tem algo errado. Não pode ter 3 de um lado e 1 do outro. Tem que ter a mesma quantidade. Aí nós não podemos escrever números pequenos. Esses números subscritos. Não posso colocar, então, só colocar um 3 aqui. Não posso. Tá? Não posso colocar C3O2. Gente, que horrível escrever isso. Não posso deixar C3O2. Deixa eu apagar. Tá? Eu tenho que anotar a quantidade aqui fora. Então, eu vou aumentar a quantidade de moléculas. Então, olha lá, a primeira ideia que ele dá. Ó. Primeiro, escrevemos as fórmulas das substâncias participantes, que no caso da combustão do propano são estas. Então, C3H8 mais O2, formando CO2 e H2O. Escolhemos, então, como ponto de partida, o elemento químico que aparece em apenas um reagente e um produto. No exemplo, não seria uma boa escolha iniciar o balanceamento pelo O, uma vez que ele aparece em 2 substâncias no lado dos produtos. Já o H e o C podem ser utilizados como ponto de partida, sendo mais fácil começar pelo H, que tem os índices mais altos. 8 átomos para a molécula de C3H8 e 2 no caso da água. Então aqui, ó, como eu tenho 8 moléculas aqui
e só tenho 2 moléculas aqui, então nós vamos começar por aqui, tá bom? Fixamos um número na frente de cada fórmula que contém o elemento escolhido, de modo que o número de átomos desse elemento no primeiro membro da equação seja igual ao número de átomos desse elemento no segundo membro. Esse procedimento está de acordo com a lei de Lavoisier. A massa e, consequentemente, o número de átomos de cada elemento permanece inalterado em uma reação. Então, como assim? Professor, não entendi. Vamos dizer que aqui no reagente, antes da seta, nós temos 8 gases, 8 moléculas... Desculpa. Nós temos 8 átomos de hidrogênio, ok? E aqui nós só temos 2. Então, como que eu faço para esses 2 átomos de hidrogênio se transformar em 8? É só eu aumentar a quantidade de água. Então, cada água tem 2. Então, uma água tem 2, 2 águas tem 4, 3 águas tem 6 e 4 águas tem 8. Então, quando eu multiplico aqui por 4, ó, a minha quantidade de hidrogênio ela vai aumentar. Aí eu vou ter 8 hidrogênio. Só que automaticamente também eu vou aumentar a quantidade de oxigênio, né? Então, uma água tem 1 oxigênio, então 4 águas vão ter 4 oxigênio. Ok? 4 oxigênios mais esses 2 daqui, eu já tenho 6. Então, ele é o próximo passo a ser alterado. Tá bom? Vamos verificar. 4. Continuando o balanceamento, sem perder de vista que ao colocarmos um coeficiente de acerto diante de uma fórmula, outros coeficientes em geral podem ser determinados. Um 1 na frente do C3H8 determina que há 3 carbonos no lado dos produtos. Por isso, temos que colocar 3 à frente do CO2. Então, aqui nós temos 3 átomos de carbono, aqui nós só tínhamos 1. Como que eu faço para aumentar? Eu acrescento mais 2 moléculas de CO2. Então, ficando 3, olha lá, eu vou ter 3 átomos de carbono. Para saber que o número deve ser colocado à frente de O2, o único coeficiente que falta ser completado, devemos nos perguntar. Qual o número que multiplicado por 2 a 10? Porque aqui nós temos 6 átomos de oxigênio e aqui nós temos 4, né? Então, 6 mais 4, 10 átomos de oxigênio. E aqui já tem 2. Então, qual o número que eu vou multiplicar por 2 para dar 10? É o número 5. Olha lá, bem aqui, ó. Quando eu coloco o número 5, eu vou ter 10 oxigênios. E se nós verificarmos agora, tudo está balanceado. A quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio que eu tenho no reagente é a mesma no produto. Beleza? Na sala de aula nós vamos ver mais exemplos, tá bom? E verificar isso com mais calma. Então, por favor, não faltem as aulas presenciais. E bom estudo para todos.